Você está sendo tentado? Olha só o que o apóstolo Paulo ele disse que não veio sobre nós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus. E quando o diabo traz a tentação, Deus ele dá um escape, ele dá uma saída. E ele não deixa o diabo tentar você acima do que você pode. A tentação nunca vai ultrapassar os seus limites. Então, se você está sendo tentado, você pode vencer essa tentação, seja ela qual for. A tentação para voltar a fumar, beber, usar drogas, a tentação para adulterar, se prostituir. As pessoas façam diversos tipos de tentação. Então, se você está sendo tentado, lembre-se que Deus ele pode te ajudar. E o apóstolo Paulo ele disse que o Espírito Santo ele ajuda as nossas fraquezas. Se você tem uma fraqueza, o Espírito Santo ajuda. E Jesus falou assim, que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, como Paulo venceu, você também vai vencer. Então, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. E o diabo traz a tentação, e a palavra tentação gente, significa um teste. Não é Deus que testa a sua fé. Quem testa a nossa fé, a nossa moral, é o diabo, tá bom? Lembre-se que ele tentou Jesus lá no deserto, ele é o tentador. Ele tentou Jesus, vai vedar você, vai tentar todas as pessoas. Então, tentação significa teste. Significa também aflição, calamidade, tá bom? No grego significa isso. Então, a sua fé, gente, vai ser testada, não por Deus, mas pelo diabo. A sua moral vai ser testada. Sua fidelidade também vai ser testada com a de José do Egito. Você conhece a história do José, gente? O José, ele se destacava, ele trabalhou na casa de um homem chamado Potifar, ele foi promovido a gerente daquele lugar, e o presidente da casa, depois de Potifar, que mandava na casa era ele, porque ele cuidava muito bem da casa, tinha liderança, era um rapaz de boa índole, mas a esposa de Potifar começou a desejar José, e começou a investir, seduzir o José, começou a seduzir, tentar seduzir José. E todos os dias ela tentando José, todo santo dia. Até que um dia a tentação foi mais severa. Ela agarrou José e falou, oi, você vai deitar comigo, José, deita comigo, José. E o que esse rapaz fez? Ele largou as vestes dele nas mãos dela e saiu correndo. Qual foi o resultado disso? Uma mulher rejeitada mentiu, disse que José tentou abusar dela e José ficou anos na cadeia por causa dessa injustiça, mas ele não caiu na tentação. Ele falou, não vou fazer isso contra Deus, e ele não aceitou adulterar. Tá bom? Então tem pessoas que, as pessoas são tentadas em diversas áreas. Tem pessoas que são tentadas no dinheiro, tentadas a se converterem, tentadas na moral, tentadas a adulterar. Então, se você está sendo tentado, lembre-se que tentação, gente, não é pecado. Tá bom? O diabo tentou Jesus Cristo. Ele vai tentar você. Ele tentou os apóstolos. O diabo tentou, e quando eu falo tentação é com relação a tudo, tá bom? Alguns são tentados a desistirem. Se você é o pastor que está me assistindo, eu sei que você é tentado a desistir do ministério, a desistir do teu chamado, mas resista a essa tentação. Você vai dizer, em nome de Jesus, mas fiel é Deus. E quando o diabo traz a tentação, Deus, ele dá o escape. Essa palavra escape é uma saída. Ele sempre vai te dar saída. O diabo vai te tentar. E Deus vai te dar a saída daquela tentação. O diabo vai te oferecer e Deus, ele vai te dar uma maneira de sair dessa tentação. Aleluia! E você vai vencer. Então, quando o diabo traz a tentação, Deus, em seguida, ele já traz o escape para que possais suportar. Então, você que está me assistindo, você pode suportar essa tentação. E eu quero mostrar na Bíblia para você que Jesus nos ensinou a vencer a tentação e a orar. Jesus ele nos ensinou a orar. Para Deus não nos deixar cair em tentação. Peça para Deus, Deus me livre de toda tentação. Se você está sendo tentado no seu trabalho, peça, Deus me livre de toda tentação. Se estou tentando seduzir você para
para trair a esposa, trair o marido. Não aceite, tá bom? Isso é a tentação do diabo. Olha só, um dia Jesus foi para o jardim de Getsemane orar. Lá ele suou, ele transpirou gotas de sangue. Ele orou: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Se não for possível, seja feita a tua vontade. Ele deixou os discípulos, chamou alguns para ir mais distante com ele e foram. Quando Jesus voltou, esses discípulos que ele chamou para ir um pouco mais adiante, estavam no vinho de Jesus, então acordou eles e falaram: vocês não podem vigiar comigo 1 hora? Vigiem e ore para que não entreis em tentação. Então olha só, primeira coisa, para não cair em tentação, vigia. O que é vigiar? Para não cair em tentação. Vamos supor que você que está me assistindo, lá no seu trabalho, tem uma mulher que está tentando seduzir você. Fique longe dessa mulher. Não dê carona para essa mulher ou para esse homem. Não se envolva emocionalmente, tá bom? E isso é vigiar. Você sabe que aquela pessoa está tentando te seduzir? Fique distante daquela pessoa. Você já leu aquele versículo que o Paulo disse que nós deveríamos nos abster da aparência do mal? Tem aparência do mal? Fique longe. Você está sendo tentado a voltar a fumar, a beber, a usar drogas? Fique longe de companhias que usam essas coisas. Tá bom? Se você sair com seus colegas, eles vão beber, você vai ser tentado, não saia, tá bom? É isso que é vigiar, gente. Então você primeiro vigia e depois ora. Ora em que sentido? Você se consagra para fortalecer o teu espírito. Tá bom? Você precisa fortalecer o teu espírito. E como você fortalece? Ouvindo a palavra de Deus. Olha só, você está me ouvindo aqui, você está fortalecendo o teu espírito. Mas também você tem que orar todos os dias. Você tem que se consagrar. Orar todos os dias para quê, gente? Para fortalecer o teu espírito. O apóstolo Paulo certa vez disse assim, que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Então, se você ainda não é batizado no Espírito Santo, pede para Deus te batizar. Peça para ele te batizar. E se você já é batizado, pode em línguas. Você tem que orar. E a oração, gente, é uma luta constante. Carne contra o espírito. A nossa carne, esse corpo aqui, a carne, não gosta de orar. O meu espírito sente necessidade de orar. Então, o que acontece comigo e com você também? Você começa a orar e aquela oração pesada, difícil, dá vontade de parar. É a carne que não quer orar. Você sabe que o teu espírito sabe, eu preciso orar, mas a tua carne, ela não gosta de orar. A tua carne, gente, gosta de assistir filme. Não é errado assistir filme, tá bom? Muito bom. Sempre que eu posso, filme bom, vou no cinema assistir. Vai pecar com você assistir um jogo de futebol? Nossa carne gosta de assistir. Mas você já percebeu que quando nós vamos orar ou ler a Bíblia, dá sono, dá cansaço? É a luta da carne contra o espírito. A sua carne gosta de assistir filme. Mas se você... Em filme tem mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas. Tem filme bom que 2 horas e pouco a gente assiste ali e não dá nem sono. Mas você já percebeu que se ficar 1 hora assistindo o culto, você sem sono, e ainda reclama e fica olhando no relógio? Porque a nossa carne não gosta. No filme, a gente nem olha no relógio. Quando acaba o filme bom, poxa, mas já acabou. E assim não é, gente. Mas no culto, eu não estou te condenando, eu estou te mostrando a realidade adulta da carne contra o espírito. Mas no culto, começa a dar 30, 40 minutos de pregação, e aí começa a dar sono, a pessoa fica inquieta, começa a olhar no relógio. Porque a carne não gosta. E aí nós temos que fazer o que? Vencer a carne. Nós temos que vencer a carne. A carne não quer orar, vou orar. A carne não quer ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. A carne não quer ir na igreja hoje. A carne quer ficar dormindo, vou na igreja. É a luta da carne contra o espírito, gente. Paulo falou que a carne guerreia contra o espírito, o espírito guerreia contra a carne. É uma guerra. Então você tem que fazer o quê? Fortalecer o teu espírito. Como eu fortaleço? Você tem que orar, você tem que meditar na palavra de Deus todos os dias. Ouça pregações no YouTube todos os dias. Ou se fortaleça a tua fé. Vai fortalecendo o teu espírito. O Paulo, ele certa vez disse assim, olha, eu esmurro meu corpo e reduzo a escravidão. Ele estava falando de domínio próprio. Ele estava dizendo, meu corpo não me domina. Quando eu quero orar, eu oro. Mesmo que o meu corpo, a minha carne não deseja, eu oro. Quem manda na minha carne sou eu. Tá bom? Quem manda na minha carne sou eu. É a carne.
É a luta da carne contra o espírito. Então Jesus falou, primeiro vigia e depois ora, porque na oração você fortalece o teu espírito para que não entreis em tentação, tá bom? Então você que está me assistindo e está sendo tentado, vá para a igreja, não falte, vá para a sua igreja, ou ouça pregações aqui mesmo no YouTube de pastores bons, pastores inteligentes. Tem muitos pastores no YouTube, gente, pregando o evangelho. Ore todos os dias. Começa orando, por exemplo, você não consegue orar 10 minutos, começa orando 5 minutos. Vai ser difícil, mas fica aqueles 5 minutos ali orando. Ore, 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 fortaleça teu espírito. Daqui a pouco você vai acostumar com 5 minutos e vai passar para 10. Acostuma com 10, 20, 30, 40, 1 hora e você simplesmente vai passar rápido. Por quê? Você acostumou o teu espírito. No começo vai ser difícil, tá? No começo você vai orar e vai ficar difícil, tá bom? Mas Jesus falou, vigiem, ore. Para quê, Jesus? Para que vocês não caiam em tentação. E lembrando-se, gente, tentação não é pecado, tá bom? Você vai ser tentado. As pessoas são tentadas em áreas diferentes. Alguns são tentados por um dia de ganhar dinheiro de maneira ilícita. Outros são tentados a adulterar, a se prostituir, voltar a fumar, tá bom? Ou fazer qualquer coisa. As pessoas são tentadas em variadas áreas, tá bom? Variadas áreas. Mas qual a área que você está sendo tentado, Jesus pode te ajudar a vencer. Tiago capítulo 1, versículo 2, gente. Olha o que ele disse aqui, presta atenção. 1, 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Quando cair na tentação, ele não está dizendo que você cair no pecado. Ele está dizendo o seguinte assim. Irmãos, fiquem alegres quando vocês passarem por várias. Essa palavra tentação também significa aflição, calamidades. Então, fiquem alegres quando vocês forem tentados ou quando vocês estiverem passando lutas, fiquem alegres. Poxa, ficar alegre com isso? Tiago, mas se ele falou é porque é possível. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Se joga pedra é porque tem fruto. Se o diabo está tentando você, o Tiago diz, fiquem alegres quando vocês passarem por vários testes, tá bom? Quando o diabo testar a fé de vocês, quando vocês passarem por aflições, ele falou, fiquem alegres. No versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Quando a nossa fé é testada, isso produz em mim, você, a paciência. Essa palavra paciência é perseverança, é resistência, persistência. Quanto mais você passa lutas, mais forte você fica. E é assim que acontece com todas as pessoas. Aquelas lutas te fortalecerão. Olhe para trás. Se você é um cristão cometido há muitos anos, as lutas que você suporta hoje, você não suportaria há anos atrás. Mas hoje você passa por essas lutas e vence tranquilamente. Porque você ficou forte, você amadureceu espiritualmente. Então, se você está sendo tentado, olha só, Hebreus 4,15. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que bom nós em tudo foi tentado, mas sem pecar. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se de nós. Jesus tem compaixão de mim e você, sabe por quê? Em tudo ele foi tentado sem pecar. Ele sabe o que nós façamos. Por isso ele é misericordioso. Por isso ele tem compaixão de mim e de você quando nós somos tentados. Por quê? Em tudo ele foi tentado sem pecado. Ele sentiu na pele o que eu e você passamos. Porque Jesus era 100% Deus, mas 100% homem. E como homem, ele foi tentado. Por isso ele se compadece de nós. Ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele passou o que nós passamos. E hoje ele pode nos ajudar. Hebreus 2,17. Olha só, gente. Pelo que convém que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Porque Jesus tinha que ser semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel. Sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Para que Jesus foi semelhante aos irmãos? Para ser misericordioso. Para ser misericordioso. Ele passou o que nós passamos para ser misericordioso. E por isso ele tem compaixão de você. Porque ele sabe o que você passa. Ele sabe que passar tentações não é fácil. Porque naquilo que ele mesmo foi tentado, ele foi tentado em tudo. Então você que está sendo tentado, Jesus foi tentado nessa área para que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Aleluia. Hoje ele pode te socorrer. Em qual área você está sendo tentado? Jesus foi tentado nessa área. Por isso
Hoje, Ele pode nos socorrer. Ele não nos condena. Jesus pode te ajudar a vencer qualquer tentação, seja ela qual for, tá bom? Eu quero ler hoje a tentação no deserto, as 3 tentações de Jesus lá no deserto, e nós vamos aprender como vencer as tentações. Ele venceu dizendo para o diabo, está escrito. E nós vamos vencer também. Vamos estudar a tentação de Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Para quê? Para o diabo tentá-lo. Jesus tinha que ser tentado, gente. Pastor, é um absurdo. Jesus tinha que ser tentado no nosso lugar. Ele tinha que sofrer todas as tentações como ele sofreu, sem nenhum pecado. Então o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado. E no versículo 2, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. O diabo foi tentá-lo na hora da necessidade, na hora da fome. Ele sentiu fome, quem chegou? O diabo. E o Satanás, gente, costuma tentar as pessoas nas necessidades. Então, na hora da necessidade, o Satanás vem oferecendo aquilo que é dele, nós não queremos. Tá bom? Nós não queremos. Depois que ele jejuou 40 dias e noites, ele teve fome, ele sentiu fome. No versículo 3, chegando-se a ele o tentador, o diabo. Tentador. Disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Vamos estudar versículo por versículo essas tentações de Jesus. Então, se tu és o Filho de Deus, olha só, o diabo já chegou. Primeira coisa, se tu és o Filho de Deus. Olha, o diabo tentou lançar dúvida de Jesus. Se ele tentou lançar dúvida de Jesus, imagine você. O diabo vai querer lançar dúvida de você. Será que você é salvo? Será que você está curado? Será que você é santo? Será que você é justo mesmo diante de Deus? Será que quando Jesus voltar você será arrebatado? Olha as dúvidas. Não deixe o diabo colocar dentro de você. Ele é mestre em dúvida. Ele tentou usar essa estratégia com Jesus. Imagina com você. Se tu és o Filho de Deus, será que você é salvo mesmo? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és, não. Eu quero ler, olha só. Em cima do capítulo 4, um versículo em cima do capítulo 4, o capítulo 3, versículo 17, Jesus passou pelo badinho nas águas. E quando ele saiu das águas, no versículo 16, 3,16, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomo lindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Olha a voz de Deus falando de Jesus. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E o diabo, ele chegou, se tu és o Filho, Satanás não presta. Se ele acabou de... Olha, gente, antes da tentação, ele ouviu a voz de Deus, esse é o meu Filho amado. E aí vem o diabo, se tu és o Filho de Deus. Se tu és não, ele é o Filho amado, e fim de papo em nome de Jesus Cristo. Você que está me assistindo, você é o Filho amado de Deus. Escreva aqui embaixo, vocês que estão me assistindo, escreva assim, olha, com convicção, eu sou filho, sou filha amada de Deus, fim de papo do jeito. Você já leu aquele versículo? Eu gosto demais. O João disse assim que qual ele é, somos nós neste mundo. O que Jesus é, você é deste mundo. Aproveite que você escreveu aí, eu sou filho de Deus. Escreva assim também. O que Cristo é, eu sou neste mundo. Deixa eu te perguntar. Cristo é justo? Sim, você é justo. Cristo é santo? Sim, você é santo pelo sangue dele. Você está entendendo? Cristo é o Filho amado de Deus. Então você é o Filho amado de Deus, porque tudo que ele é, você é. Você está me entendendo, gente? O que ele é, você é. Você é o Filho amado de Deus. Você quer ser um matador de gigantes? Creia que é um filho amado de Deus. Davi, amado. Davi, o amado. É o nome de Davi, significa amado, o amado. Ele matou o gigante porque ele sabia que Deus era com ele, que ele é amado de Deus. Você quer ser um matador de gigantes? Creia que é o Filho amado de Deus. Então, olha só, gente, a estratégia do diabo. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo tentando lançar dúvida de Jesus, enquanto mais em você. Pare de duvidar. De duvidar da sua cura, da sua salvação. Pare de duvidar da palavra de Deus. Pare de duvidar daquilo que você é em Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Cria. Eu sou uma nova criatura e ponto final. Em nome de Jesus.
Tá bom? Não deixe o diabo colocar dúvida em você não, gente. Qual foi a resposta de Jesus no versículo 4 de Mateus 4? Ele, porém, respondendo, diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Todos os dias você tem que se alimentar dessa palavra que sai da boca de Deus. Próxima tentação. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse, mais uma vez, se tu és o filho de Deus, Satanás é teimoso, gente. Por isso que você tem que ser mais teimoso do que ele. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. O que está escrito, aos seus anjos dará ordens ao que respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. E disse que Jesus, também está escrito, não tentarás o seu teu dedo. Deixa eu te explicar esse versículo aqui. Então, o diabo levou ele ao pináculo do templo e falou, se joga lá embaixo. Porque está escrito que os anjos vão segurar você. Se joga. E a resposta de Jesus, não tentarás o seu teu dedo. Então, por que é tentar a Deus? Eu vou te dar um exemplo, tá bom? Eu, Fábio, vamos supor que eu estou fazendo culto, você está no culto. Você está no culto participando comigo. Imagina só, imagina que a minha igreja fica em uma avenida movimentadíssima, que os carros passam em alta velocidade. Então eu estou pregando sobre o Salmo 91 para minhas orelhas. Eu quero me exibir. E falo, gente, eu vou mostrar para vocês como o Salmo 91 funciona. Eu vou mostrar para vocês. Vou esperar passar um carro em alta velocidade e vou me lançar na frente do carro e vocês vão ver como que Deus vai me livrar. Aí eu faço isso, o que vai acontecer com o Fábio? Vai virar geleia, né? Num assalto, Deus não vai guardar, porque eu estou tentando aí. Deus, ele me livra de acidentes? Sim, se eu tentá-lo, tá bom, gente? Vamos supor que eu estou andando distraído na rua, um carro me atropelar e Deus me dá um livramento, tá bom? Isso não é tentar Deus. Tentar a Deus, eu vou pular aqui do pináculo do templo e você vai ver que os anjos vão me segurar. Não, não vão segurar. Isso é tentar a Deus, tá bom? Um dia Jesus falou que se nós bebermos alguma coisa mortífera, nada vai acontecer conosco. Vamos supor que eu tenho um inimigo. Aquele inimigo me oferece um refrigerante, mas ele colocou um veneno lá, dentro do refrigerante, sem eu saber. Eu pego na maior inocência e Jesus falou, se você beber alguma coisa mortífera, não vai acontecer nada. Agora vamos supor, gente, que eu sei que o meu inimigo colocou um veneno no refrigerante e me ofereceu. Então eu falo, eu vou provar que eu vou beber esse refrigerante aqui com a substância venenosa que o meu inimigo colocou e não vai acontecer nada. Eu vou beber e vou morrer. Porque isso é tentar a Deus. Você está entendendo? Isso é tentar a Deus. Então primeiro Jesus falou assim, olha, você primeiro vigia e depois ore. Então nós vigiamos, tá bom? Por exemplo, já ouvi relatos de pessoas que depois do culto, lembro-se de uma mulher que ela saiu do culto daí desde a noite e veio cidadão para assaltar ela e ela falou algo e ele ficou paralisado no meio da rua. Ficou congelado. E aí estava passando uma pessoa que percebeu que era uma tentativa de assalto, deu carona para ela e ela saiu dali. Olha o livramento que Deus deu para ela. Vocês estão entendendo? Isso é um livramento. Então, primeiro você vigia, depois ore. Então ele disse, não tentarás o Senhor, teu Deus. Eu vou fazer isso, Deus vai me livrar. Não, isso é tentar a Deus, tá bom? Deus, ele te livra de todo mal, mas nós não devemos tentar. Você está entendendo, gente? Tá? Então, mais uma vez, versículo 8. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, o diabo mostrou a glória do mundo para Jesus e falou, olha, eu te dou tudo isso. É só me adorar. O diabo é mentiroso. Jesus falou que ele veio matar, roubar e destruir. Tá bom? Eu vou te dar tudo isso, mentiroso. O diabo realmente, gente, ele facilita as coisas ilegais. A corrupção. Tá bom? O diabo, ele tenta as pessoas. E aí a pessoa começa a ganhar dinheiro de maneira ilegal. Olha só a tentação. Na hora da necessidade, a pessoa vai ter para ganhar dinheiro de maneira ilegal ou corrupta. Isso é uma tentação que a pessoa não deve cair. Mas muitos caem nessa tentação. Muitos caem na tentação de ganhar dinheiro fácil. E olha, gente, não existe dinheiro fácil. Tem que trabalhar. Não existe. A não ser que alguém ganhe na Mega Sena, na loteria,
Mas você sabe que a grande maioria das pessoas que ganharam na Mega Sena hoje estão pobres? Porque elas ganharam, não sabiam administrar o dinheiro e perderam tudo. Não sabiam administrar e perderam tudo. Eu lembro de um homem que ganhou, se eu não me engano, mais de 30 milhões na Mega Sena. E isso alguns anos atrás eu assisti e o repórter, uma entrevista aí, ele estava na pobreza. Estava na pobreza e ganhou milhões na Mega Sena. Mas o que ele fez? O que ele fez, gente, é assim, faltou sabedoria, tá bom? Então não existe dinheiro fácil. A pessoa tem que trabalhar de maneira honesta, a não ser que ela venha na Mega Sena, ou a não ser que ela faça sucesso nas redes sociais, e mesmo assim, nas redes sociais não é dinheiro fácil. A pessoa tem que gravar vídeo, a pessoa tem que editar vídeo, tá bom? É claro que existem pessoas que ganham assim, viralizam sem, só gravam um vídeo lá de qualquer maneira, viralizam e aquele vídeo vai gerar bastante dinheiro para ela, sim. Mas caso contrário, gente, tem que trabalhar, tem que estudar, tá bom? E aí as pessoas querem dinheiro fácil, elas são tentadas a se prostituírem ou trabalhar com coisas ilegais, então não caia nessa tentação. Não existe riqueza rápida. Quero me enriquecer rápido, não. Existe trabalho, existe plantar e existe colher. Não caia nessa tentação não, tá bom? Ganhe dinheiro de maneira honesta e de maneira legal. Em nome de Jesus Cristo. Não caia nessa tentação não. E aí Jesus falou assim, no versículo 10, e disse Jesus, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirás. Então, o diabo deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, Jesus falou, Satanás, sai para trás de mim. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Só a Deus você deve adorar. Aleluia. Então, gente, se você está sendo tentado, aprenda com Jesus Cristo. Ele pode te ajudar. Seja qual for a tentação. Tá bom? Seja qual for. O diabo deixou e o que aconteceu? Os anjos serviram. E é o que vai acontecer com você. Resista à tentação. Seja ela adultério, seja ela prostituição, voltar para as drogas, voltar para a bebida, para o cigarro. Eu não sei qual tentação você está passando. O que eu sei é que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu sei que Deus pode e vai te ajudar em nome de Jesus Cristo. Tiago, ele disse assim, gente, quando for tentado, nunca diga de Deus eu sou tentado. É Deus que me tenta. Sabe por quê? Deus não pode ser tentado pelo mal e não tenta ninguém. Ele não pode ser tentado pelo mal. E um dia eu ouvi alguém falando na internet que Jesus não era Deus, porque ele foi tentado. E aí eu tive que mandar uma mensagem para essa pessoa, ela não gostou muito. E eu expliquei para ela, eu falei, Jesus foi, claro que ele era Deus, 100% Deus. Mas por que ele foi tentado? Deus não é tentado. Mas por que Jesus foi tentado? Porque ele era 100% homem. Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% homem e por este motivo ele foi tentado. Então Deus ele não te tenta, que te tenta é o diabo e a tentação é o teste. Ele veio para testar sua fé, sua moral, sua conduta, sua fidelidade. Mas lembre-se que você tem um Espírito Santo para ajudar nas fraquezas. Você precisa da minha oração? Pastor, eu estou sendo tentado, muito tentada em determinada área da minha vida. Eu quero orar com você e Deus ele vai te ajudar em nome de Jesus Cristo, tá bom? Se for possível, feche os teus olhos, porque aonde você está, Pai querido, eu te peço visita essa pessoa. Aqueles que estão sendo tentados em alguma área, mas o Senhor é poderoso. O Senhor não deixa o diabo nos tentar acima do que podemos. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo todas essas pessoas. E eu te peço, livre elas da tentação. O Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. Então que assim seja. Oh, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo. E como Jesus falou para o tentador, está escrito, eu também digo, Satanás, pega a tua tentação, pegue todas as suas tentações em nome de Jesus e sai da vida dessas pessoas. Porque aonde elas estão, eu as abençoo. Em nome de Jesus Cristo. E graças a Deus. Aleluia. Você gosta das minhas mensagens? Deixa o like nesse vídeo. Deixa o seu comentário se você gosta das minhas mensagens.
Inscreve-se no canal, ativa o sininho, porque quando eu postar um vídeo novo, o YouTube vai avisar você. Deus abençoe e obrigado pela audiência. Shalom para todos em nome de Jesus.